O que se procura em uma igreja, parte 1. Então ainda estamos no módulo 1, alinhando a visão, e agora chegamos no capítulo 6, o que se procura em uma igreja, parte 1. Teve um pastor famoso, sinceramente agora não lembro qual, mas ele falou algo muito interessante a alguns grupos de estudo bíblico em universidades. Ele falou que se você confessa ser um cristão, mas não é membro de uma igreja e não a frequenta com regularidade, ele se preocupava com o fato de que provavelmente estaria indo para o inferno. Será que esse pastor só queria ser polêmico, criar uma treta? Conforme a Bíblia, eu acho que não. O que ele estava querendo demonstrar ali é a real importância e necessidade de termos uma igreja local saudável e cristã para se ter uma vida cristã. É interessante e necessário nós pensarmos nisso porque tem um movimento muito forte hoje em dia, que alguns chamam de desigrejados, e que afirmam que o cristianismo é só um relacionamento pessoal com Deus e nada mais do que isso. Ajudar um pouco alguém carente aqui, alguém ali, fazer algumas orações e pronto. É óbvio que é necessário ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Mas é também um pouco de maturidade espiritual não perceber que para você ter um relacionamento pessoal primordial com Deus, é essencial e necessário inúmeros outros relacionamentos pessoais secundários. Estes relacionamentos secundários são os relacionamentos que o próprio Cristo estabeleceu entre mim e o seu corpo, a igreja. Deus não deseja que esses relacionamentos sejam escolhidos por mim, de conformidade com as minhas vontades. Pelo contrário, Deus escolhe pessoas para fazerem parte do corpo de Cristo e deseja que eu me relacione com estas pessoas, por mais que eu tenha afinidade com todas elas ou não. Ah, pastor, mas ainda assim é muito pesado afirmar que uma pessoa que não seja membro de uma igreja e não vá a uma igreja regularmente esteja indo para o inferno. Primeiro perceba que este pastor colocou uma condicional. Você pode estar. Não é certo, mas é uma grande probabilidade. Para entendermos isso, vamos pensar no que é ser um cristão. Então vamos pensar juntos o que é ser um cristão. Um cristão é alguém que, acima de tudo, foi perdoado de seu pecado e reconciliado com Deus, o Pai, por meio de Cristo. Isso só acontece quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e coloca a sua fé na vida perfeita, na morte substitutiva e na ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em outras palavras, um cristão é alguém que se esgotou a si próprio e todos os seus recursos morais. É uma pessoa que reconheceu que, em desafio à lei de Deus, havia dedicado sua vida à adoração e ao amor pelas coisas, bens, situações, pessoas, até de si mesmo, mas não de Deus. Então, um cristão sabe que, se tivesse de morrer hoje à noite e comparecer diante de Deus, e ele lhe dissesse: "Por que devo permitir que você entre na minha presença?", o cristão de verdade diria: "O Senhor não deve me deixar entrar. Tenho pecado contra o Senhor e tenho uma dívida com o Senhor que sou incapaz de pagar." Mas continuaria: "Porém, por causa de suas grandes promessas e misericórdia, confio no sangue de Jesus que foi derramado como substituto por mim e pagou o meu débito moral, satisfazendo as suas exigências santas e justas e removendo a tua ira contra o meu pecado." Então, com base na garantia de ser declarado justo em Cristo, o cristão é alguém que descobriu o começo da liberdade da escravidão do pecado. Porque para pensar comigo, os ídolos do nosso coração e outros deuses nunca podiam ser satisfeitos, e seus apetites nunca seriam plenamente atendidos. Já Deus Pai não. Deus Pai ele se satisfez com a obra de Cristo. E por isso a pessoa que foi comprada por esta obra hoje é livre. Pela primeira vez na sua vida, o cristão é livre para virar suas costas ao pecado. Porque o que os pensadores contemporâneos dizem? Se você tem um pecado, escolha outro para substituir este. Então, se você é viciado em drogas, tente encontrar um outro vício, um vício mais leve, que traga menos consequências para aliviar esse vício tão complicado das drogas. Mas na verdade você troca um pecado pelo outro. Mas agora, através do Espírito Santo, eu desejo o próprio Cristo e os seus mandamentos para a minha vida. Vamos pegar um exemplo, Adão e Eva. Eles pecaram por tentar remover Deus do trono e tornarem-se divinos. Eles queriam ficar no lugar de Deus e tocar sua própria vida. Já o cristão não. Ele se alegra com o fato de que Cristo está no trono. O cristão não se importa, pelo contrário, ele tem prazer em se submeter a Jesus. Então o cristão é, primeiramente, alguém que em Cristo foi reconciliado com Deus.
Isso precisa ficar muito claro. Deus está irado com o ser humano, com a humanidade. E Cristo satisfez essa ira. E por isso o cristão, e somente o cristão, é declarado justo diante de Deus. E agora, por causa da vida de retidão de Jesus, o cristão deseja ter uma vida de retidão também. Mais do que isso, o cristão deseja ter uma vida de santidade porque deseja estar diante da majestade de Deus. E em segundo lugar, o cristão é alguém que, se foi reconciliado com Deus, ele foi reconciliado também com o povo de Deus. Você lembra, depois da queda de Adão e Eva, qual foi a primeira história contada? Foi a do primeiro homicídio, Caim matando Abel. Porque isso é natural que aconteça. Sempre que eu tento remover Deus do seu trono, quem que eu vou colocar no lugar dele? Eu mesmo. E aí, quando aparecer um outro ser humano que queira pegar esse trono também, nós vamos brigar. E por isso que é claro e transparente, todo ser humano vive para si mesmo e utiliza pessoas para alcançar coisas, status, glória e o próprio louvor. Por isso que o cristão de verdade, não. Ele busca reconciliação com Deus através de Cristo e busca reconciliação com o corpo de Cristo, que é a igreja, o povo de Deus. Complicado? Não. É que a gente não para pensar muito nisso. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.